alguma vez que você pensou consigo mesma: hoje, aconteça o que acontecer, eu não vou me estressar? Já fez isso? E aí, talvez no fim do dia chegou alguma coisa e você simplesmente se estressou e ficou muito brava? Por que será que esse tipo de coisa acontece? Então, no vídeo de hoje, a gente vai estar falando sobre como nós podemos controlar as nossas emoções à luz da Bíblia. Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a Fé e Tulipas. É uma alegria enorme ter você aqui pra gente estar conversando um pouquinho sobre como controlar as nossas emoções. Mas antes, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja extremamente bem-vinda e não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para você não estar perdendo nenhuma novidade e sempre ser notificada quando lançar vídeo novo. Esse é um canal cristão para mulheres que tem o foco de abençoar umas às outras para que possamos estar crescendo e florescendo em um mundo caído. Então, se esse é o seu desejo, você é extremamente bem-vinda. E no vídeo de hoje a gente vai estar analisando um pouquinho sobre um capítulo que a Mary Wilkin fez nesse livro chamado Mulheres Aconselhando Mulheres. Se você é líder do Ministério de Mulheres ou se você simplesmente gosta de ajudar outras mulheres na sua igreja, esse daqui é um livro que você realmente precisa dar uma olhada. O link vai estar aqui na descrição, porque ele tem vários capítulos e cada capítulo aborda um tema, seja às vezes de ministério ou seja de aconselhamento, que vai te ajudar bastante nessa empreitada. Então esse daqui é um livro muito legal que eu recomendo demais. E pra gente aprender a controlar nossas emoções, a gente também precisa saber o que elas são. Então, se você lembrar do versículo famoso de Provérbios 4:23, que diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, o coração que a Bíblia trata é aquilo pelo qual tudo flui. Eu achei interessante que a Mary Wilkin, a autora desse livro, ela fala sobre como que o coração, ele é aquilo que diz respeito a tudo que não é físico do nosso corpo, ou seja, é aquilo que é o íntimo de nós. E é interessante também a gente pensar que quando a gente se converte, é comum a gente dizer: o Senhor Deus mudou o meu coração. Então, o que a gente está dizendo com isso é que Deus mudou o íntimo de nós. Então, na santificação, no processo de sermos mais parecidas com Jesus, o que acontece é que o nosso coração, o nosso íntimo, ele se passa a parecer mais com o de Jesus. Então, já que as nossas emoções também não são algo físico de nós, mas sim algo que flui do coração, então no momento que o nosso coração começa a ficar mais parecido com o de Jesus, as nossas emoções vão seguir a mesma linha. As nossas emoções também vão estar mais parecidas com as emoções do Senhor Jesus. Isso é tão interessante porque esse conhecimento traz pra gente uma grande esperança, porque nos lembra de que as nossas emoções, elas não nos dominam, mas assim como o nosso coração, elas estão debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Então, desse jeito, a gente sabe que as nossas emoções, elas podem mudar, ou seja, a maneira como a gente aborda as nossas emoções, elas podem mudar. E como a gente falou na introdução desse vídeo, pode ser que tenha dias que a gente fala que seja o que for que aconteça, que a gente não vai se descontrolar, a gente vai manter as nossas emoções sob controle, e às vezes chega no mesmo dia e a gente faz exatamente o oposto. E por que isso acontece? Porque as emoções, elas são algo mais profundo do que o nosso comportamento. Elas dizem respeito ao nosso coração e aquilo que nós pensamos. Então é por isso que as nossas emoções, elas não mudam com uma mera mudança de comportamento, mas elas mudam com uma mudança de coração. Então, se a gente quer saber como lidar com as nossas emoções, como controlar as nossas emoções, a gente precisa ir literalmente no coração da questão. É interessante que a autora ela diz o seguinte: quando os nossos corações mudam, então nossos comportamentos mudam. Ações piedosas fluirão naturalmente de um coração puro. Lembra que o Senhor Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio? Então, isso nos lembra de que, na verdade, todas as situações que acontecem na nossa vida, todas elas servem para expor o que está no nosso coração. Então, se acontece alguma situação difícil, a nossa boca vai falar algo que já estava no nosso coração. Ela só vai expor aquilo. Se acontece alguma coisa boa, também a nossa boca só vai expor o que estava no nosso coração. Então, o que a gente precisa ter em vista é ter o nosso coração santificado, ou seja, parecido com o de Jesus, para que desse jeito, seja qual for a situação que a gente estiver rodeado, a nossa boca e as nossas ações, as nossas emoções, elas vão seguir aquilo que o nosso coração já está seguindo. E tem um conselheiro bíblico chamado Wayne Mack que ele faz uma comparação que é muito interessante porque isso vai ficar na nossa cabeça. Ele diz que da mesma forma, uma esponja, quando ela tá cheia de água limpa, na hora que você aperta, vai sair água limpa dali. Mas se você pega uma esponja e tiver com tinta preta, na hora que você apertar a esponja, vai sair tinta
preta. Então, o nosso coração, ele funciona dessa forma. Se o nosso coração, ele tá cheio de água limpa, na hora que ele tiver apertado pelas situações da nossa vida, vai sair água limpa. Então, a gente precisa ter isso em vista para que desse jeito a gente possa estar sempre vivendo da maneira como o Senhor Jesus nos chama a viver, vivendo como aqueles que foram resgatados por Cristo, para que nós possamos viver em novidade de vida e de emoções. Então, a primeira coisa para a gente aprender a controlar as nossas emoções: confie em Deus. Porque se a gente tem um pensamento de que Deus criou o mundo e se ausentou dele, isso realmente vai causar uma emoção muito bagunçada. Porque a gente vai tentar achar que as coisas têm que ser do nosso jeito e se elas não forem, a gente vai ficar muito brava, até caindo numa ira pecaminosa. Mas se nós cremos que tudo que acontece no mundo está debaixo da soberana mão do Senhor e confiando que Ele que escreve a história, então desse jeito nós vamos estar confiando nele e desse jeito a gente não vai precisar se irar nas situações difíceis que acontecerem na nossa vida. Eu gostei do exemplo que a autora deu aqui nesse livro, que ela fala como que a ira, ela acontece quando a gente pensa que alguém ou alguma coisa está se opondo àquilo que a gente deseja. Então aí vem uma questão de como saber se uma ira ela é pecaminosa ou não. Geralmente, por exemplo, vamos pegar o exemplo de Jesus, que ele estava no templo e que ele tirou os vendedores de pombos e de animais para serem sacrificados no templo. Ali, quando o Senhor tira aqueles cambistas, a ira que veio nele era totalmente santa porque ele viu que aquelas pessoas estavam fazendo algo que era contra aquilo que Deus estabeleceu. Mas a ira pecaminosa, ela acontece no momento que a gente acha que alguém está atrapalhando o nosso plano, alguém está atrapalhando aquilo que a gente quer, então a gente se ira contra aquela pessoa e a gente fica muito bravo com aquilo. Mas o que a gente tem que lembrar é que Deus está no controle de todas as coisas e nós podemos confiar na mão dele, porque o Senhor muda os nossos corações, então a gente não precisa explodir nem ficar chateado com ninguém. A gente pode confiar em Deus e esse é um ponto muito importante. E o segundo ponto é estar examinando o coração constantemente. A gente sabe que quando a gente passa bastante tempo na palavra, em oração, com o Espírito Santo e também tempo na igreja, desse jeito o Senhor usa essas formas para que a gente possa estar mais parecidos com o Senhor Jesus. E uma forma também que a gente tem que estar fazendo sempre é examinando o nosso próprio coração. Então, dessa forma, a gente vai poder estar analisando para ver como que tá a minha vida espiritual comparada com a semana passada. Então, desse jeito você vai poder pensar, olha, eu acho que aquele pecado específico que geralmente eu luto contra, ele tá querendo aflorar no meu coração. Então, desse jeito você já vai aprender a lutar contra isso. Isso é importante porque, como a gente falou, nós temos que confiar em Deus. Então, se no momento que você estiver examinando o seu próprio coração, você perceber que está surgindo uma incredulidade no seu coração, então você já pode voltar a se apegar nas promessas do Senhor para que desse jeito você possa estar firme no Senhor, para você estar sempre examinando o seu coração para o pecado não ter espaço na sua vida, para você estar constantemente o matando. E o terceiro ponto é pensar nas coisas lá do alto. Porque as emoções, elas fluem bastante daquilo que nós pensamos. Então, para que a gente possa mudar como as nossas emoções agem, a gente precisa mudar como nós pensamos. Então, a gente precisa mudar aqui para mudar as nossas reações. Porque lembra que a gente falou que o coração é tudo aquilo que é íntimo sobre nós? Então, a nossa mente também faz parte disso, porque aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente medita, vai influenciar aquilo que a gente fala e a maneira como a gente age. Então, se a gente estiver sempre levando cativo os nossos pensamentos em obediência ao Senhor, então, desse jeito, a gente vai estar aprendendo a controlar as nossas emoções de uma maneira que vai ser algo natural. Quando a nossa mente está cheia das coisas do Senhor, a nossa boca e as nossas atitudes vão fluir da mesma forma. Então, como a gente viu a questão de examinar o coração, pelo constante arrependimento, nós somos transformadas. E pela constante meditação na palavra do Senhor, nós somos moldadas para mais parecidas com Cristo. Porque, como a autora mostra, no momento que a gente está pensando demais em nós mesmas, nos nossos planos, naquilo que nós queremos, aquilo que se opor a nós, a gente vai ficar irada contra aquilo. Mas se a nossa mente está sempre pensando na glória do Senhor, naquilo que glorifica ao Senhor Jesus, desse jeito a gente vai estar mais parecidas com Ele. E a quarta coisa para aprender a controlar as emoções: escolha fazer o certo. Porque o verdadeiro arrependimento nos leva a querer fazer aquilo que é certo. Então a gente tem que pensar como a Mary Wilkin mostra.
O que é aquilo que governa o meu coração? E a gente tem que pensar sobre isso para que a gente possa sempre corrigir. Aquilo que deve governar o nosso coração deve ser o Senhor Deus e a glória dele, para que tudo que a gente faça seja para ele. E também, o que ou quem eu adoro. Então, desse jeito a gente vai saber. Aquilo que nós adoramos vai interferir nas nossas emoções. Porque se nós estamos tendo uma idolatria em relação aos nossos planos, ao nosso futuro, então se algo entrar no meio, a gente vai ficar irada contra aquilo. Mas se a gente tem em vista e aquilo que nós realmente adoramos é o Senhor Jesus, então a gente vai querer fazer tudo para a glória dele. Porque a gente tem que aprender a se segurar na hora que palavras que não são para edificação tentarem sair pela nossa boca. A gente não pode falar esse tipo de palavra porque nós devemos falar aquilo que vai edificar os nossos irmãos. E também, muitas vezes, falar as coisas com amor e paciência é difícil? Com certeza. Mas essas são as escolhas que a gente tem que fazer todos os dias para que a gente possa estar glorificando ao Senhor. Então, para controlar as nossas emoções, nós precisamos escolher fazer o certo. Precisamos escolher fazer aquilo que vai trazer glória ao Senhor e que vai abençoar outras pessoas. E como o Senhor Jesus falou no Sermão do Monte, que as outras pessoas vejam as nossas boas obras para glorificarem ao Pai que está no céu. Então, no momento que a gente aprende a controlar as emoções, a gente pode fazer com que outras pessoas também glorifiquem a Deus. E a nossa pergunta do dia vai ser: qual que muitas vezes é a emoção que tenta controlar você? Então comenta aqui embaixo e também fala sobre como que você busca vencer essas emoções. Então desse jeito a gente vai estar crescendo juntas e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho para você não estar perdendo nenhuma novidade. E a gente se vê na semana que vem.